Namastê, sou do Devalaya Ashram, quero agradecer a cada novo inscrito, quero agradecer a todas as pessoas que mandaram perguntas, que estão conversando conosco a respeito pelo interesse, a respeito do tipo sanguíneo. Nós agradecemos a todos que estão compartilhando esse vídeo, porque essa é a ideia dessa informação que eu recebi, é compartilhar com todo, para que a gente possa se conhecer. Então eu agradeço a todos os novos inscritos também. Para quem não conhece a gente nas redes sociais, nós estamos no Instagram como @Devalaya_Ashram e estamos também no Facebook como Devalaya Ashram. Hoje eu vou continuar a contar para vocês a respeito da canalização que eu recebi dos insetoides, e hoje eu vou falar sobre o tipo sanguíneo B, que é considerado a raça dos seres azuis. Então é interessante, muita gente vai se perguntar, mas seres azuis são os arcturianos? Não, existem uma infinidade de seres azuis. Então eles estão aqui, assim como eu expliquei para vocês sobre o tipo sanguíneo A, que é uma raça e dentro dela há outras espécies, porque quando os anjos caíram aqui, houveram diversos tipos de espécies, que vieram em toda essa história que foi contada. Então a mesma coisa acontece com os seres azuis. A diferença dos seres azuis é que eles não vieram aqui na Terra contra a vontade de Deus, da fonte criadora, e sim eles vieram com uma nova raça para trazer esperança a todos os outros, as outras espécies que aos olhos de Deus estavam se perdendo. Então hoje a gente vai falar sobre esse tipo sanguíneo, que mundialmente o sangue B, ele tem 8% da população mundial apenas, então é um sangue considerado um sangue raro e envolve várias histórias em volta dele. Então eu vou contar para vocês um pouquinho e eu espero que vocês gostem, e se interessem por esse assunto. Vamos lá, para que vocês entendam esse sangue B, nos relatos, de estudos e pesquisadores, ele foi um sangue, primeiro ele foi encontrado lá na região das montanhas do Himalaia. Então é um sangue que surgiu, assim como o sangue A, ele surgiu, assim, do nada. Então realmente foi uma obra divina, algo realmente superior à nossa inteligência, que se manifestou na Terra para trazer assim um novo olhar. Então esse tipo sanguíneo, o B, encontrado nas montanhas do Himalaia, ele é o terceiro sangue encontrado e foi mais ou menos isso há 10 mil anos atrás. E como eu já disse, é um sangue raro, apenas 8% da população tem esse sangue. E o que é incrível, que eu quero trazer para vocês dentro desse estudo, dentro dessa pesquisa, que inclusive, como eu já disse nos outros vídeos, um pesquisador inclusive que recebeu uma canalização, ele afirma algumas raças assim, coincidem com o que eu vou passar para vocês. E os seres azuis, o que me foi passado pelos insetoides, ele fala que são os arcturianos. Mas para mim foi mostrado na minha tela mental diversos tipos de seres, não era um só. Então existem várias espécies, é isso que eu quero que vocês entendam, mas vem de uma origem. E essa origem, ela é identificada, comprovada mesmo, por Krishna. Eu não sei se vocês conhecem a história de Krishna, mas ele foi um ser azul que encarnou aqui na Terra conosco. Então, na história diz que nasceu dia 18 de julho de 3228 a.C., Krishna veio até a Terra. Então, o que é interessante é que esse novo ser, que tem relatos, livros, ele era um ser azul e ele veio trazer mais alegria, mais amor, porque ele tinha uma diferença nessa sensibilidade, diferente dos anjos que vieram contra a vontade de Deus. Os seres azuis, eles têm essa sensibilidade de fazer com que o outro, seu semelhante, desperte olhando para ele, vendo como ele leva a vida mais fácil e como essa conexão espiritual é direta. Então você que tem o tipo sanguíneo B, você vai entender o que eu estou falando, porque as coisas, para quem é do tipo B, acontecem de uma forma sem explicação. Muita gente fala que o sangue tipo B é o sangue dos sonhadores, porque são pessoas que esperam muito do universo, sabe? E as pessoas, elas sabem, elas têm aquela certeza do que elas estão esperando irá acontecer.
Então são seres de muita fé. E assim como Krishna, ele veio, é contada a história que Krishna, ele foi, o pai e a mãe dele tiveram ele de uma forma que não era convencional, né? Não foi por meio do sexo. Eles mentalizaram que queriam ter um filho e assim surgiu na barriga da mãe, né, de sua mãe, o Krishna, e foi avisado a ela por um anjo que ele seria um ser especial. E antes mesmo dele nascer, ele já sofria perseguição, né? Havia um rei no local que começou a perseguir as crianças que eram nascidas nessa época que Krishna viria à Terra. E assim sua mãe teve que passar a deixar ele com uma família, né? O Vasudeva, a família Vasudeva, para criar assim o Krishna. E como ele era um ser muito amoroso, muito alegre, ele tocava flauta, ele conquistava muitas pessoas, ele teve muitos amores. Então foi assim que ele veio trazendo o seu sangue, né, e a sua hereditariedade para esses seres que estão aqui hoje, como o sangue B, que são descendência desse ser azul e tem no seu sangue essa hereditariedade. Krishna era considerado um ser mágico, né, muito feliz, ele conseguia estar em vários locais ao mesmo tempo, teve muitas mulheres e assim os descendentes dele eram seres mais emotivos, seres mais sensíveis, diferente das outras criações que já estavam aqui na Terra, como o O e o A. E outra coisa que eu quero que vocês pensem, né, e pesquisem para vocês ver que tem uma lógica. Como não há uma possibilidade de nascer esse sangue B de uma mistura de sangue O e A, que são os sangues considerados mais antigos, como haveria de surgir esse novo sangue? Então essa associação com o ser azul, Krishna, tem sentido porque é comprovado na história que existiu esse ser aqui na Terra. Então isso nos mostra que realmente nós somos semelhantes e que cada um está aqui para cumprir a sua missão, mas lembrando que nós temos que ajudar ao outro. Continuando falando de compatibilidade sanguínea, como eu disse, a mistura do sangue A com o O só se dará o sangue A e O, 50% para cada um. Então isso mostra que o B não haveria uma possibilidade dele surgir. Só que aí haveria as misturas, né? Então o sangue O, que é o que existia, numa mistura com o sangue B, a partir daí, né, que Krishna começou a expandir, né, esse ser azul começou a se relacionar e espalhar assim o seu sangue pela humanidade, sempre havia 50% de chance de nascer o sangue, né, na mistura do O com o B, sempre havia uma possibilidade de 50% de nascerem filhos humanos, como eu já disse, que, né, a Terra foi feita para os humanos, então sempre há essa força maior, né, por ordem da natureza, de prevalecer. E nascia a outra possibilidade de 50% de seres sangue B. E a mistura do sangue B com o sangue A se dá a todos os sangues. Então vocês percebem que a partir daí houve uma outra possibilidade de surgir um novo sangue, porque não existia a partir de então, né, antes disso. Só a partir de então. Então a mistura do sangue B com o sangue A, que seriam os seres azuis com os anjos, há uma possibilidade de fazer os 4 tipos sanguíneos, sendo 25% de chance para cada um. Então lembrando, gente, que existem infinitas possibilidades, né? Quando um filho nasce de uma mistura de um O com B e ele nasce um O, ele acaba sendo um humano, né? Ele vem num corpo, num vaso humano, mas ele tem algumas habilidades. Às vezes ele é muito bom com magia, para lidar com essa parte de energia, porque ele é descendência de seres azuis, então às vezes ele tem o poder da cura, tudo por conta de descendência. E quando ele nasce um ser azul puro, né, um B, muitas vezes as pessoas que são B, ela sente que ela tem o dom da cura, porque tem. Ela trabalha muito bem com as mãos, é muito criativa, é uma pessoa que resolve coisas assim de uma maneira muito maleável, lida muito bem com problemas, sabe sair de problemas porque não segue regra, então não sofre muito com isso. Algumas qualidades desse sangue, né, desses seres azuis, são pessoas que querem ajudar, são sempre dispostas a ajudar o outro. Como tem esse dom da cura, eles acabam sendo seres empatas, eles conseguem perceber
o que o outro está sentindo, o que o outro está passando, e eles conseguem ser seres sensíveis e sutis para conversar com o outro semelhante, para ouvir, são ótimos ouvintes. São seres extremamente inteligentes e mentalmente polarizados, então eles conseguem manter um equilíbrio dentro de conflitos. São seres que têm uma memória muito boa, né? Se lembram muito das coisas, guardam as coisas, analisam muito bem tudo que vão fazer e pensam nisso grande parte do tempo. Eles têm umas características, você que é do sangue B, você pode perceber isso, ou se você conhece alguém do sangue B. Costumam ter a pressão baixa, eles são pessoas que não se abrem facilmente, são pessoas mais sérias. Se tiver a chance de conhecê-los mais a fundo, você vai ver que eles não são tão sérios assim. Tem um humor assim sem igual. Tem a temperatura corporal alta, pois ele vem de um local frio, né? Por vir das montanhas, é um sangue que vem das montanhas, então ele tem essa característica. O seu sistema imunológico é forte, assim como o sistema imunológico do humano, do sangue O, o sangue B, ele não fica doente. Ele é um ser que dificilmente você vai ver uma pessoa do tipo B doente, porque ela resiste muito melhor a todos os vírus e bactérias, tem um sangue mais forte. Eles são muito fortes e firmes nas suas crenças, mostram emoção, muitas vezes na raiva. Então, uma pessoa do sangue B, quando ela está nervosa, você vai perceber, porque ela vai se expressar nisso, né? E eles gostam muito de geometria, são pessoas que você não vai conseguir desestabilizar, diferente do A, que são pessoas que são perfeccionistas, são sérias, são pessoas mais certas, gostam de coisas assim, de ordens. O B não, o B ele é mais bagunceiro, ele lida com a bagunça dele muito bem, porque ele acha que dentro da bagunça que tá a organização dele, então ele lida muito bem com isso. É difícil você desestabilizar um tipo B, esse ser azul, porque ele vem com muita alegria, ele olha a vida de uma outra maneira, porque ele tem a certeza plena, ele sabe que ele está aqui como missão para ajudar os outros e logo mais ele volta para casa. Então ele vem aqui viver como Krishna. Muita gente fala, o B ele é muito mal visto no Japão, o sangue B, principalmente em contratação, né, em empregos, porque são pessoas que não são consideradas líderes, porque são pessoas mais criativas e não gostam de seguir regras. Então, por esse motivo, são pessoas mal vistas, mas pessoas que têm muitos talentos e uma emoção e uma sensibilidade fora do normal dos outros seres. Outra característica interessante do sangue B é que muitas vezes eles são os artistas, né? Porque eles lidam muito bem com a música, eles nos emocionam quando eles quando eles vão para esse lado. Então, pessoas, seres azuis que tocam ou que cantam ou que fazem algum tipo de arte, eles acabam sendo perfeitos. Eles são gênios no que eles fazem, porque eles comovem, eles conseguem alcançar a gente de uma forma diferente, porque eles alcançam a gente na emoção. Então, justamente eles vieram para isso, para trazer a emoção e todo esse amor, essa sensibilidade que faltou um pouco no humano e no anjo, que acabou se perdendo aqui na Terra. Então, eles são atraídos sempre, a grande parte dos seres B são muito atraídos para a parte da paranormalidade, porque como eles enxergam essa parte da espiritualidade, é muito aberto para eles, é sem o véu. Então eles acabam indo para esse lado, sempre em busca de respostas, porque eles acabam vendo muita coisa. Eles têm interesse em astrologia, ufologia, céu noturno, têm um olfato muito sensível e são sensíveis a sons e à luz. O tipo B, da raça de seres azuis, quando eles estão despertos, eles são pessoas a quais você pode confiar, são prestativos, amigos, são a ponte para o caminho da luz. Eles nos fazem lembrar que a magia existe e é palpável. Basta você ter fé e acreditar. São seres alegres, espalham amor e compaixão, acendem a vontade de viver nos demais, com o seu sorriso e com a sua ternura. Quando estão na Matrix,
com os véus nos olhos, eles são caos, porque eles acabam sendo muito egoístas. São pessoas que pensam só em si mesmo, não ligam para nada, então não seguem regra. Eles acabam gostando mais de si mesmo, então isso acaba incomodando os demais, porque ele é visto como uma pessoa vaidosa. Ele acaba não se importando com organização, como eu já tinha dito, e normalmente ele acaba manipulando, porque ele consegue fazer com que as pessoas o escutem. Então o B tem essa força, o que ele fala as pessoas escutam. Então quando ele está para o lado negativo, às vezes ele consegue te contaminar. Em uma palavra ele consegue te contaminar. Por isso que quando eles são seres que estão assim acordados, né, despertos mesmo, como a gente diz, quando estão enxergando toda a verdade, eles conseguem nos levar ao caminho do equilíbrio e da luz, só a gente estando perto, porque são seres que nos transmitem realmente essa leveza. Outra coisa que é muito falada de quem é do tipo B, né, esses seres azuis, é que eles são considerados pessoas difíceis de lidar, porque tem uma personalidade muito forte e tem uma opinião muito formada. Então são pessoas difíceis de mudar de opinião. Então isso acaba sendo considerado muitas vezes uma coisa ruim, mas pode ser visto, que é o que é relatado, muitas vezes isso é visto como um charme, né? Porque ele acaba ele acaba sendo diferenciado. E uma outra coisa que é falado, principalmente no Japão, né, que tem esses estudos, é que o tipo B, ele não se prende em sentimentos. Então, por descender de um ser, né, como foi Krishna, que namorava, não teve uma só mulher, mas várias mulheres, ele gostava de viver, o B acaba indo para essa característica, sendo considerado um homem ou uma mulher que não leva o relacionamento muito a sério. Isso não é uma regra, viu, gente? Isso em grande parte pelos estudos que foram feitos pelo japonês, né, que trouxe isso sobre personalidade. Então, que fique claro isso. Como eu já havia dito no começo, por eles serem seres divinos, né, eles estão na Terra com uma permissão de Deus para trazer assim todo esse amor, essa alegria, esse conhecimento, a cura. Então, mesmo sendo minoria, esses seres eles conseguem fazer milagres e ir despertando os seus semelhantes. E eles são seres que eles estão aqui de uma forma muito leve, muito tranquila. Então eles não se impressionam com as coisas da Matrix, com tudo que acontece quando dá errado. Eles levam de uma forma muito tranquila e conseguem reverter todos os tipos da situação. Fala-se muito que os seres azuis, eles são camaleões. Independente da situação, da circunstância ou do local onde eles estão, eles acabam se adaptando, arrumando uma forma melhor, né, para eles ali se desenvolverem de uma forma mais harmoniosa. Então isso já é uma característica desse ser, que é um ser divino, um ser mesmo espiritual. E para finalizar, a missão desses seres, né, esses seres azuis que vieram aqui para trazer a cura, a alegria, o amor, a missão deles é trazer a certeza de que nós somos luz, somos vida, somos Deus, somos eternos e que a magia está dentro de cada um de nós. A gente não precisa de ninguém, de nenhum outro, de nenhuma ferramenta, nós não precisamos de nada. Então esses seres vieram para nos lembrar que nós somos a magia, entendeu? Basta a gente acreditar. Todos têm a possibilidade, a força de fazer grandes milagres na sua própria vida, de se curar. Então, isso eles vieram para realmente trazer essa memória que está na gente, mas muitas vezes isso está desligado. Esses seres, eles acabam sendo encantos, porque eles são talentosos quando eles são artísticos, né? Quando eles lidam com toda essa parte de música, como eu disse. Então, ele acaba vindo com essa missão de despertar, nos encantar, né? Porque não são presos a nada. Eles mostram pra gente e nos fazem lembrar que tudo é uma matrix. E quando você não se importa com nada, é aquele grande ditado, né? Deus sempre provê, se você tiver fé nele. Então, quem é pessoa do tipo B, esses seres azuis, eles lidam muito com essa energia, o que acaba muitas vezes irritando quem é do sangue A, que segue muita regra. Porque eles acabam não tendo uma compatibilidade muito forte de relacionamentos por conta disso. Um segue regras, é muito certo no que faz,
e o outro já veio para mostrar que a gente não precisa seguir regras, basta a gente ser amor, ser luz, né? Então ele veio, é um outro tipo de ser com uma outra visão. Vocês conseguem entender? Para que assim um vá acordando o outro para uma finalidade só, o despertar. Então a gente tem que lembrar que nós temos esses vasos, né? Os corpos vindos aqui com essas 4 espécies são vasos, e dentro deles há uma grande possibilidade de vir, né, diversas espécies, diversas almas. Então eu posso ser um ser azul, só que dentro de mim ter um siriano, né, vamos dizer assim, ou um outro ser, não somente um arcturiano, mas outros seres azuis. E estou aqui na mesma missão que algum amigo que é arcturiano. Então, para finalizar, esses seres azuis que são minoria, grande parte, eles são pessoas que não gostam muito de trabalhar. Por isso que no Japão não são pessoas, lá é obrigatório você colocar no seu currículo o seu tipo sanguíneo, né? Então quando é do tipo B, eles já descartam, porque são pessoas que não gostam muito de trabalhar, como eu já disse, não seguem regra e vivem de milagres, né? Você que é B, você entende o que eu estou falando muito bem, vive de milagres. Quem é O, que é aquele que faz as coisas acontecerem, que trabalha, que movimenta, né? O A também, que quando faz bem feito, que trabalha em grupo muito bem. Esses seres, eles não conseguem entender a forma como o ser azul vive, porque ele vive mesmo tocando flauta. É muito interessante tudo isso. Então, para você que conhece alguém, né, do sangue B, compartilhem esse vídeo. Passem essas informações, e no próximo vídeo eu vou trazer para vocês o relato do sangue AB e vou contar para vocês qual foi no passado, qual é definido, né, com essa raça, o sangue que é definido essa raça. Então lembrando que a partir desse sangue azul que desceu aqui, essa nova espécie, aí começou o cruzamento, né, de novas espécies, e o sangue AB, só para deixar aqui uma curiosidade, é um sangue muito difícil de se nascer. Então ele é um sangue raro, apenas 3% da população possui esse sangue. Então mesmo no cruzamento do sangue A com o B, que se dá a todos os tipos sanguíneos, a possibilidade de nascer o sangue AB é muito pequena. Então vocês podem perceber que aí há uma outra trama e uma outra história que eu vou contar para vocês no próximo vídeo. Então continuem ligados. Eu agradeço a todos vocês. Gratidão!